Oi meu bem, sou eu aqui de novo, gravando outro vídeo de questões pra você. Eu gravei da 7 até a 12, só que deu tudo errado, porque essa questão eu tinha respondido certo, marquei errado, e eu fui tentar entender o porquê que estava errado, aí no final da conta estava certo, aí eu tentei explicar ela no Pente C e a caneta não funcionou tão bem e eu desisti. Aí eu tô começando agora de novo. Vou botar uma musiquinha de fundo, porque eu acho que talvez com a Calvície musiquinha tem de cura? fundo Não tem fique cura. legal. Explicar o porquê. Porra, o que eu falei com você A de calvície calvície ontem, velho. Quanto será que custa? ou alopecia Vamos só ver quanto custa um androgenética? negócio desse. Em homenagem a Oliver Tree, que morreu essa semana. Vamos embora, pra eu ouvir. Oliver Tree, Life's Going On. Versão forró, tá muito alto isso aqui. Baby, it's you. Controlling, I'ma feed you to the wolves when you get nasty back at me. But baby, É uma pena esse cara ter morrido. Fazia ótimas músicas. Começar a avaliação. Caraca, eu já me perdi do foco, tá vendo? Já deve ter 10 minutos de vídeo já. Como está seu cabelo? Sim, eu concordo. Meu Deus. Por enquanto só aqui. Recuperar meu cabelo, né? Não, impedir que a calvície aumente. Tá certo, meu César. Já teve algum problema no couro cabeludo? Não tive nenhum desses, não. Finasterida, vão passar finasterida pra mim. O mais eficaz possível. Vamos ver qual vai ser o plano manual que ele vai me passar. Será que é caro? Time clínico manual, com certeza é um clínico que tá analisando isso. Né? Não é um robô com respostas prontas. Vai tomar na peida, meu irmão. Vamos ver quanto é que eles vão oferecer. Muito boa a música, como que pode, né? Ah, nossa, eu vi R$ 500, eu disse maluco. Bloqueador de DHT. Um shampoo anti-queda. Pô, 100 conto por mês, entrega grátis. Não tá caro, né? Pra não ficar careca. Pô, não tá caro, hein? Não tá caro, hein? Não tá caro, hein? Depois eu penso. Eita porra. Vamos ver uma coisa legal aqui. Que porra é essa, meu? Vamos ver isso aqui. Handcrafted Memories. Fotolivro feito à mão. Que legal, eu dei um pra você esse tempo atrás. Que lindo, rapaz. Que lindo isso aqui. Que lindo, meu amor. Nossa, que lindo. Olha isso aqui. Todo enveludado. Que lindo, meu bem. Que lindo, que lindo, que lindo. Mas é caro. Vamos lá. Primeira questão. No que se refere à regência verbal, seriam preservados a correção gramatical e o sentido do texto, caso for substituído a forma verbal. Permite por deixa, leva por ocasiona, responder por confrontar, expande por amplia e alinha por equivale. Ele está perguntando se seria preservada a correção gramatical e o sentido. Vamos ver então. Primeiro, permite por deixa. Primeiro período, primeiro parágrafo. Vamos lá. Além de ser fonte de prazer, a ficção permite ao leitor aprender. Tá, então ele quer que troque permite por deixa. Além de ser fonte de prazer, a ficção deixa ao leitor. Não cabe, né? Porque a gente teria que trocar o ao por o. E ele não fala pra trocar o ao.
somente a palavra. Então a primeira tá errada. Leva no último período do último parágrafo, que é aqui, ó. Aqui, ó. Por ocasiona. Tá. Vamos lá. Vamos ler aqui. Imagens de ressonância magnética mostraram que, quando as pessoas leem as descrições de ações como subindo as escadas, a leitura leva à simulação. A leitura ocasiona a simulação. Quem ocasiona algo ou alguma coisa. Eu acho que ocasiona, ele não rege a preposição a no lugar de leva. Tem outro leva por aqui? Tem não, né? Não tem. Eu acho que tá errado a letra B, mas posso estar errado porque eu não sei qual é a regência do verbo ocasionar. Vamos para a próxima. Responder por confrontar. No penúltimo período do primeiro parágrafo. Aqui, ó. Já no ambiente seguro de um simulador, é possível enfrentar as mais diversas experiências e ensaiar como responder a situações críticas. Quem responde algo. Eu respondo a algo ou ao menino. Então rege a preposição. Isso aqui é uma preposição, não é um artigo, né? Responder a situações críticas. E confrontar. Confrontar rege a preposição a. Ensaiar como confrontar as situações críticas. Confrontar não rege preposição a. Então, tá fora. Primeiro período do último parágrafo, expande por amplia. As palavras são sinônimos, né? Mas tem que ver se regem preposição. Primeiro período do último parágrafo. Ao compartilhar diretamente acontecimentos da história e fazer inferência sobre o desenvolvimento da trama, o leitor expande sua empatia. Ele quer trocar. Expande por amplia. Quem amplia algo ou alguma coisa. Tá, amplia não parece esquisito, tá? O leitor expande. O leitor expande sua empatia. O leitor amplia sua empatia. Faz total sentido ser amplia, tá? Mas vamos ver a última. Alinha por equivale. Segundo período do último parágrafo. Ou seja, alinha seus pensamentos e suas emoções. Quem alinha algo ou alguma coisa. Alinha algo ou alguém. E quem equivale algo Agora eu fiquei em dúvida, tá? Entre leva, expande e alinha. Que questão difícil. A mais certa pra mim é expande. Letra D. Mas a linha não tá totalmente errada. Ou seja, alinha seus pensamentos e suas emoções com os das personagens. Vamos ver se ele se transforma em um verbo transitivo indireto no futuro, com esse com aqui. Que quem alinha algo com alguém. E quem amplia. Ou melhor, quem equivale seus pensamentos ao de. Tá, então não pode ser porque equivale, ele rege a preposição a, e aqui a gente tá regendo a preposição com. Eu tô seguindo essa linha de pensamento aqui, espero que esteja certo. Toma na carrapeta. Toma, neguinha. Toma. Próxima questão. Essa aqui demorei, viu, filho? Professor. Matemática. Legal. E aparentemente era uma questão fácil. Só requer tempo mesmo. Legal. No trecho. Este último se refere à preocupação com o respeito à cultura e o acesso à água. 3 frases na mesma sentença, na mesma oração. Legal. O segmento, o acesso à água.
Ai, ai. Complementa o sentido do termo preocupação. Não, complementa o termo respeito, né? Este último se refere à preocupação com o respeito à cultura e acesso à água. O respeito à cultura e respeito ao acesso à água. Ele tem preocupação com o respeito, e o respeito em relação à cultura e em relação à água. Por isso estariam mantidas a correção gramatical do texto e a coerência de suas ideias caso se inserisse a preposição com imediatamente depois do vocábulo e. E com o acesso à água. É foda porque se ele coloca e com o acesso à água, a gente realmente está fazendo a ligação com preocupação, porque a gente tem preocupação com o respeito à cultura e com o acesso à água. Só que pra mim está errado, porque respeito, quem tem respeito à cultura e ao acesso à água. E o acesso à água. Aí é foda, eu não sei, agora eu tô preocupado. Este último se refere à preocupação. Quem tem preocupação com alguma coisa ou com alguém. Com o respeito à cultura e com o acesso à água. Não, é porque realmente não faz muito sentido ser respeito ao acesso à água, né? Porque precisaria de uma preposição aqui, porque respeito pede a preposição lá e aqui não tem. Aqui tá com o. Deveria ser ao acesso à água, aí seria para respeito. Então acho que tá certo. Legal, maravilha. Tá vendo? Pensando um pouquinho. Questão difícil, tá? 63%. Legal. Boa questão. O emprego da preposição lá em todas as faixas etárias justifica-se pela regência do substantivo oportunidade. Segundo período, segundo parágrafo. Segundo período. Esse tema é bom, eu gosto. O público da educação de jovens e adultos EJA é caracterizado pela diversidade de experiências escolares e de vivências no mundo de trabalho, diversidade geracional, além daquelas presentes em todas as salas de aula, como a diversidade étnico-racial e de gênero. Defendemos a inserção do termo idosos porque reconhece e enfatiza a necessidade de oferecer oportunidades educacionais a todas as faixas etárias que não tiveram acesso à educação formal ou que desejam retornar aos estudos. A gente está falando desse trecho. Vamos terminar que eu gosto do tema. Utilizar a expressão completa, educação de jovens, adultos e idosos, busca promover a igualdade de oportunidades, o que ajuda a combater e evitar preconceitos e estereótipos. Bacana, adoro EJA. Então ele quer saber o seguinte, ele quer saber se o emprego da preposição a em a todas as faixas etárias, vamos procurar essa aqui, ó, ele tá falando desse trecho aqui, a todas as faixas etárias, justifica-se pela regência do substantivo oportunidades. Vamos ver. Defendemos a inserção do termo idosos porque reconhece e enfatiza a necessidade de oferecer oportunidades educacionais. Não, gente, tá errado. Oportunidades educacionais a todas as faixas etárias. A todas as faixas etárias. Esse A ele tá sendo regido pelo termo oferecer. Quem oferece algo a alguém. Eu ofereço oportunidades educacionais a todas as faixas etárias. Então essa questão tá errada. Erradérrima. Mais ou menos fácil. Aí não muito fácil, mais ou menos certo. Mais ou menos difícil. É isso aí. A última vez que eu estudei isso, foi dia 30 de 1 de 2026. Legal, faz tempo. Revisão é assim, vamos embora. Culminou com escolhas. Segundo período do segundo parágrafo. Perante a autonomia algorítmica, na qual os sistemas de IA passam a decidir de forma diversa da programada, há uma dificuldade de diferenciar quais planos decorreram do erro humano e aqueles que derivam de uma escolha equivocada realizada pelo próprio sistema ao agir de forma autônoma. Agora o segundo período do segundo parágrafo. O comportamento emergente da máquina em função do processo de aprendizado profundo, sem receber qualquer controle da parte do agente humano, torna difícil indicar quem seria o responsável pelo dano, uma vez que o processo decisório decorreu de um aprendizado automático que culminou
com escolhas equivocadas realizadas pelo próprio sistema. Ele quer saber se culminou com escolhas, esse trechinho aqui, a substituição da preposição com, dessa preposição com, porém, legal, ele quer saber se nesse trecho a gente substituir com porém resultaria em incorreção gramatical. Gramatical, não de sentido, tá? Se perder o sentido, lasque-se, porque ele tá falando somente gramatical. Eu aprendi isso muito com o CESP, que CESP, se pediu gramatical, é gramatical. Se tiver, perder o sentido total aqui, foda-se. É só gramatical. Vamos lá. Aquilo que culmina com escolhas equivocadas ou culmina em escolhas equivocadas. Quando a gente coloca o com, a gente troca o sentido. Entende? Porque aquilo culmina com escolhas equivocadas. É como se fosse Eu tento entender isso como uma soma. E se a gente colocar em, a gente entrega como se fosse uma finalidade. O que o sistema de aprendizado automático culminou em escolhas equivocadas e não com escolhas equivocadas, a coisa unida. Então perdeu o sentido, mas gramaticalmente está certo. Aí vamos ver se a minha teoria de que CESP, quando pede erro gramatical, é somente erro gramatical, é de sentido, porque o sentido se perde, o sentido vira outro, mas gramaticalmente não tá errado. Então, resultaria em correção gramatical no texto? Não. Obrigado. Dito e feito. CESP é assim. Legal. Adorei. No trecho, necessário para a responsabilização. Para a... Porra, Álvaro, duas preposições? Não, isso aqui é um artigo. Preste atenção, caralho. No trecho, necessário para a responsabilização, no último período do segundo parágrafo. Vamos ver aqui. Era o texto exatamente que a gente estava lendo, do último período, então daqui de trás para frente. Entretanto, excluídas essas situações, estará ausente o juízo de censura necessário para a responsabilização com base na culpa. Vamos terminar de ler? Há evidentes situações que se pode vislumbrar a existência da culpa do operador sistema. Correto. Isso aqui é bem legal. Quem estuda programação sabe. Como naquelas em que não foram realizadas atualizações de software ou até mesmo quebra de deveres objetivo de cuidado, como falhas que permitem que hackers interfiram no sistema. Entretanto, excluídas as situações, estará ausente o juízo de censura necessário para a responsabilização com base na culpa. Legal o texto, né? Revista Brasileira de Direitos Fundamentais e Justiça. Tinha que ser revista de advogado, né? Um texto super simples que virou algo complexo porque usa palavras mais difíceis, mas é um texto bom para você estudar, né? E também é um texto de prova de promotor de justiça. Eu acho totalmente justo ser complexo. Vamos lá, no trecho. Necessário para a responsabilização. Aqui, ó. Lembrando, para a preposição a artigo da responsabilização. Vamos para lá. No trecho necessário para a responsabilização, o segmento para a poderia ser substituído pelo vocábulo a. Primeiro a gente tem que descobrir se necessário ele também rege a preposição a. Se ele rege a preposição a gente poderia somar o a artigo, que já existe, com a preposição a. Só que vamos ver se perde sentido, porque ele não falou em perda de sentido aqui. Só fala se a gente poderia substituir. Se a gente pode substituir, ele está sendo geral, assim. Se perdeu o sentido, então tá errado. É assim que eu penso o CESP. Posso estar errado. Vamos reler de novo. Entretanto, excluídas essas situações, estará ausente o juízo de censura necessário à responsabilização com base na culpa. Legal, eu acho que rege sim, tá? Estará ausente o juízo de censura necessário à responsabilização com base na culpa. Aquilo que é necessário a alguém ou a algo. Funciona. É necessário para. É porque é necessário para dar a ideia de finalização, né? De conclusão. Ou melhor, minha cabeça funciona assim, dá uma ideia de entrega, sabe?
Eu gosto de fazer esses vídeos porque eu me ouço também, porque eu falo. Então as coisas fazem mais sentido na minha cabeça. E normalmente a gente não pode falar o que tá na nossa cabeça quando a gente tá respondendo questão. Ou fazendo qualquer outra coisa na vida, porque as pessoas vão te chamar de doido, maluco. Mas se você só falar o que tá pensando, as coisas encaixam mais fácil. Então eu acho que dá pra sim colocar o A e virar um A craseado, só que perde o sentido. Estará ausente o juízo da censura necessário à responsabilização. Eu acho que tá certo, eu vou de certo. Obrigado, tamo junto, é sobre isso. Questão mais ou menos. Vamos ver os comentários, que eu queria saber se eu tô na linha correta. Eu queria... Tem uma moça aqui que eu sempre vejo, que é a Min. A Min sempre tá certa. Aparentemente ela não está aqui. Zezão. Não há frase diante de palavra masculina. Responsabilização não é masculina. Esse aqui precisa de mais um tempo estudando. Vamos botar um não ajudou, porque esse cara não pode estar em cima, senão alguém pode ler e ficar confundido com o comentário dele. Vamos ver esse aqui, ó. Esse aqui tá bem escrito. Provavelmente foi de A. No trecho necessário para a responsabilização, o uso de para A pode sim ser substituído por A, porque o adjetivo necessário permite a dupla regência. Para algo mais comum e usual, também correto, especialmente registros mais formais ou ocultos. Maravilha, perfeito, questão perfeita, questão linda. Líder de bonita. Vamos trocar a música que eu cansei. Vamos botar agora. Feito é melhor que perfeito. Queria que você visse o vídeo até o final pra pegar essa referência. Vamos ver o do Batman. Oh, que legal! 9 a cada 10 negócios tem crédito aprovado com a conta negócio do Mercado Esse vídeo não Pago. é patrocinado Abra pelo já Mercado sua. Pago ainda, hein? Ainda, cria. Isso aqui é hype. Ai, toma. A substituição de remonta ao por remonta o prejudicaria a coesão gramatical e a coerência das ideias originais do texto. Eu não preciso ler para entender que remonta ao dá uma ideia de ideia passada. Eu remonto ao alguma coisa remetente ao passado. E remonta ou perde esse sentido. Quando a gente bota a preposição, as palavras mudam de sentido. Eu não sei explicar, eu não sou bom nisso ainda. Vou melhorar, mas dá pra saber que perdem sim as ideias originais. Vamos ler o texto pra ver se eu tô certo. Posso estar errado. Terceiro período do primeiro parágrafo. Primeiro parágrafo. Vamos ler. Tô com quanto tempo de vídeo? 23. Até meia hora tá de boa. A apropriação colonial das terras indígenas muitas vezes se iniciava com alguma alegação genérica de que os povos forrageadores viviam em um estado de natureza, o que significava que eram considerados parte da terra, mas sem nenhum direito à sua propriedade. Que pau no cozice, né? Dessa vez eu falo um palavrão. A base para o desalojamento, por sua vez, tinha como premissa a ideia de que os habitantes daquelas terras não trabalhavam. Nossa senhora, tempo em que ser vagabundo era crime. Ainda deveria ser crime, ser vagabundo é putaria. Esse argumento remonta ao segundo Tratado sobre o Governo, 1690, de John Locke, em que o autor defendia que os direitos de propriedade decorrem necessariamente do trabalho. Legal. Temos outros historiadores, temos outros filósofos no mundo que decorrem da mesma ideia, que não é uma ideia a ser jogada fora, né? Não que eu seja alguém para poder defender esse ponto, né? Mas eu acho legal. Tá, achamos o terceiro período do primeiro parágrafo. O que ele quer trocar? Ele quer trocar remonta ao por remonta o. Vamos ler agora com remonta o. Esse argumento remonta o segundo tratado sobre o governo. Vamos lá. Remonta o não entraria porque remonta não aceita nessa situação uma regência sem preposição. A preposição de remonta é a.
se eu tiro isso, perde total sentido, e eu acho que fica até errado gramaticalmente falando. Esse argumento remonta o segundo tratado sobre o governo de John Locke. Imagine que a gente está falando de um tempo psicológico onde estamos necessariamente falando de uma coisa do passado. Então quem remonta ao passado, ao segundo tratado sobre o governo de 1690 de John Locke. Remonta o segundo tratado sobre o governo, talvez seja realmente correto gramaticalmente, só que perde total o significado, porque ele trata como se fosse alguma coisa mais presente. Eu acho que prejudicaria sim a correção gramatical. É isso, tamo junto, tô certo. É isso aí. Vamos ver se eu tô certo pelo motivo correto. Esse cara aqui teve 181. Ó, esse cara tá errado. Porque remonta nesse sentido, realmente precisa da preposição. Mas e se a gente botar remonta em outro sentido? Remonta. Não, realmente, eu achei que definitivamente ele está certo. O verbo remontar, quando no sentido de ir buscar a origem ou a data, pede um objeto indireto, que seja começado pela preposição a. As cruzadas remontam à Idade Média. Remontemos à época dos visigodos. Sei lá que porra é isso. É próprio do historiador remontar ao passado. Tá, mas eu pensei mais cedo. Talvez a música esteja me atrapalhando. Sobre o verbo remontar, ele também aceitar a não preposição, ele também ser um verbo transitivo direto. Quem remonta. O foda é porque eu quero pensar em quem remonta o brinquedo, no sentido de pegar o brinquedo quebrado ou desmontado e remontar ele. Só que se a gente troca brinquedo por boneca, quem remonta a boneca. Sabe? Eu preciso saber disso com o ChatGPT, porque eu não sei se o que eu tô pensando aqui, quem remonta algo. Esse a ou esse o que está sendo utilizado aqui é simplesmente artigo, Álvaro, não é preposição. Tá vendo? Isso aí é uma conversa comigo mesmo também. Então, esse cara tá errado, esse Alan. O termo remonto não necessita da preposição a, só quando ele é inserido nesse contexto. Quando ele está nesse contexto, ele precisa da preposição a, porque remonta a alguma coisa do passado. Mas se você quiser remontar a um brinquedo, por exemplo, eu só vou utilizar o artigo do brinquedo ou da boneca. Vamos descobrir no ChatGPT. O verbo remontar. Remontar é VTI ou VTD ou VTDI. Depende do sentido de remontar que é empregado. Remontar, ter origem, datar de, desse sentido é normalmente transitivo indireto, como o nosso querido amigo disse aqui mais cedo. Bacana. Sentido de remontar, subir novamente, reconstruir, montar de novo, nesse caso costuma ser transitivo direto. Eu tô dizendo, porra, esse cara é maluco. Não confie sempre nos comentários do Gran. Veja se tá correto. Esse cara é maluco. Maluco não, né? Com todo respeito, Alan. Da PF, capaz de já ter passado na PF e vir me prender, tá vendo? Por causa de um vídeo no YouTube. Questão 19. No trecho, correspondem a novas ansiedades emergentes. Provavelmente ele vai perguntar se correspondem, verbo, rege o a. Vamos ver. No trecho, correspondem a novas ansiedades emergentes. Vamos botar música? Vamos botar música. Vamos botar uma música bacana aqui, ó. Silêncio, por favor. Silêncio. Bota um pouquinho de silêncio. Bote um pouquinho de silêncio, por favor, silêncio. Morning Frog, que legal, que It's like a sapo do not disturb bonito. setting for your mind, and it gets you focused in just 5 minutes using Ui, vai tomando esse sapo focado na manhã de uma sexta-feira, que é amanhã. Vamos diminuir
diminuir um pouquinho porque eu tenho medo que minha voz fique baixa. No trecho, correspondem a novas ansiedades emergentes, seria gramaticalmente correta a inserção do acento indicativo de crase no vocábulo a, haja vista que a regência do verbo corresponder e a flexão da palavra novas no feminino. Vamos ver, né? Quem corresponde. Eu tenho que pensar nessa questão. Porque quem corresponde à carta. Quem corresponde ao menino. Eu correspondo ao seu sentimento. Eu correspondo. Vamos lá. Primeiro, não dá. Por quê? Isso tudo tá no plural. Porque cargas d'água, isso aqui não é um AS. Porque isso aqui não é um artigo. Toma. Bum, bum, tonha. Porra, isso aqui é uma preposição já. Isso já é uma preposição. Porque correspondem, ele rege a preposição a. Mas novas não precisa de artigo a. Porque se tivesse um artigo, teria que ser as aqui. Aí sim nós adicionaríamos a preposição a para poder fazer uma crase. Então acho que tá errado. Eu tô com medo. Da minha linha de raciocínio estar errado. Eu adoro isso, velho. Vamos perguntar, vamos ver de novo. No trecho, correspondem a novas ansiedades emergentes. Seria gramaticalmente correta a inserção do acento indicativo de crase no vocabulário, visto que a regência do verbo corresponder e a flexão da palavra nova no feminino. Acho que tá errado. Toma! É isso mesmo. Singular e plural, crase. Caraca, que frase boa pra decorar. Singular e plural, crase nem a pau. Eu vou anotar isso. Singular e plural, crase. Opa. Crase nem a pau. Engraçado. Não seria cabível o a. Não seria cabível, pois o a está no singular e as palavras subsequentes novas no plural. Logo, se estivessem as duas no plural, realmente poderia se colocar a crase. Poderia, porque isso aqui seria um artigo. Que legal. Que legal saber disso, né? Saber que você acertou porque você realmente sabe do assunto. Isso é legal. Vamos lá. Em relação à sintaxe e de regência verbal do texto 11.2a2, assinale a opção correta. Professor de educação básica, área língua portuguesa. Qual cidade foi isso aqui? Não mostra, né? SES SP, foi em São Paulo. A expressão de uma convincente abordagem científica, no primeiro período do primeiro parágrafo, é complemento indireto da forma verbal está. Vamos lá, primeiro período do primeiro parágrafo. Primeiro período do primeiro parágrafo está aqui. O primeiro parágrafo é um período só. Legal. Se a origem da linguagem é atravessada por grandes mistérios e ainda está longe de uma conveniente abordagem científica, se é que ela será possível um dia, considerando-se a inexistência absoluta de dados, as coisas não são mais fáceis na abordagem de outras faces da linguagem verbal. Aqui, ó. De uma convincente abordagem científica. Ele quer saber se o primeiro período, essa parte que eu marquei, ele é regido, ele é um complemento indireto da forma verbal está. Vamos ver. Se a origem da língua é atravessada por grandes mistérios e ainda está longe, quem está longe de alguma coisa. Rapaz, isso aqui é uma boa questão, tá? Eu não sei. Mas pra mim, a letra A já tá certa. Está é basicamente uma variação do verbo ser, né?
me deixa encucado. Quem está longe. Quem está longe de alguma coisa. Esse de é de estar. Porque vamos lá, porque não é por esse de jeito nenhum. Porque termina aqui e ainda está longe. Eu acho que tá certa a letra A, meu Deus. Eu odeio quando eu acho que tá a primeira alternativa é a certa. Vamos ver a letra B. A expressão uma realidade plural e heterogênea no terceiro período do último parágrafo. Eu não vou ler não, porque eu tenho que reduzir esse vídeo ao máximo. Vamos lá, aqui ó. Portanto, uma realidade. Aqui, ele quer saber disso aqui. Se isso aqui é complemento verbal direto da forma verbal é. Não sei. Mas eu acho que não. Porque o verbo ele não pode ser. Deixa eu tentar agora relembrar do cabeção. Verbo Verbo É foda, né? Não sei. Quem é sempre, portanto, calma. Qualquer língua é sempre, portanto, uma realidade plural e heterogênea. Sempre encaixa como o quê? Quando a gente pensa em sintaxe. Sempre é um advérbio, né? Eu acho que tá errado porque esse entra como um verbo intransitivo. Porque pense, ele está somente junto. Qualquer língua é um substantivo, então ele não tá junto só de advérbio. Que buceta, né? Questão difícil. Vamos pular B. Na expressão a essa tarefa no segundo período do segundo parágrafo, os linguistas, que são os estudiosos que se dedicam profissionalmente a essa tarefa. Ele quer saber se a essa tarefa ele funciona, a preposição a foi empregada em razão da regência verbal se dedicam. Vamos ver. Os linguistas, que são os estudiosos que se dedicam profissionalmente a essa tarefa. Quem se dedica profissionalmente a alguma coisa, tá certo? Só que talvez não seja de dedicam. Talvez seja do verbo Os linguistas, que são estudiosos, que são os estudiosos. Quem são os estudiosos. Não, porque acaba aqui. Aqui é uma oração subordinada. Tá, então acaba aqui. Aí realmente começa a outra, a segunda aqui. Que se dedicam profissionalmente a essa tarefa. Eu acho que tá certo também a letra A, a letra C. Porque dedica precisa reger a preposição a. Quem se dedica a alguém ou a alguma coisa. Se dedica a algo, não encaixa, então precisa dessa preposição. Letra C também tá certa. Até agora temos 3 alternativas certas. Meu Deus do céu, que pecado. Quantos minutos já de vídeo? 40 minutos. Eu quero que se lasque. Eu gosto. A expressão em torno de 500 mil de palavras no terceiro período funciona como complemento indireto da forma verbal tenham.
Terceiro período, terceiro parágrafo. 1, 2, 3. 1, 2, 3. O número de suas palavras é finito. Tá bom. Então ele quer saber em torno de 500 mil de palavras. É complemento indireto da forma verbal tenha. Calcula-se que uma língua como o português tenha algo em torno de 500 mil de palavras. Eu acho que em torno de não funciona como o em não funciona como preposição que é regida pelo quem tem algo ou alguma coisa, é um verbo transitivo direto. Mas eu acho que ele não funciona como verbo transitivo indireto porque em torno de 500 mil de palavras é um adjunto adverbial, né? Você tá maluco, mas eu acho que o D tá errado. A supressão da preposição de em de que serve uma língua no segundo período do terceiro parágrafo. O número de sons da fala de que serve uma língua. Ele está perguntando disso aqui. Manteria a correção gramatical do texto. Ele quer saber se a gente tirasse o D, se ficaria certo. Vamos reler. O número de sons da fala que serve uma língua é finito. O número de sons da fala de que serve quem serve. O número de sons da fala que se serve uma língua. O número de sons da fala que se serve uma língua. Eu acho que prejudicaria a correção gramatical. O número de sons da fala que se serve uma língua. Porque esse de que, ele dá introdução a uma oração subordinada. Não, ele dá introdução a oração. Meu Deus, que complexo essa questão. Não sei. Eu vou marcar. Eu vou na letra A, vou na letra B, que era a que eu tinha mais certeza. E seja o que Deus quiser, era C. Eu tinha mais certeza da C, não? Na expressão a essa tarefa no segundo período do segundo parágrafo, a expressão a preposição a foi empregada em razão da regência da forma verbal se dedicam. Segundo parágrafo, segundo período. Poxa, eu tinha muita certeza da letra C. Vamos ver? Vamos entender essa questão aqui por completo? Eu achei bacana. Eu vou mandar pro ChatGPT e a gente vai ver se ele vai marcar a correta como letra C. Se ele marcar errado, quem se dedica ao... Tá certo, Ana Gisele, muito legal, mas não ajudou. Porque é uma questão grande, é uma questão complexa que as pessoas marcaram outras alternativas. Não foi só um certo e errado. Não ajudou. A minha, ó aqui, ó. A minha só teve 10 ajudou. Gente, acorda, meu. Vamos ver porque a B tá errada? A expressão uma realidade plural e heterogênea no terceiro período do último parágrafo funciona como complemento verbal direto da forma verbal é. Essa aqui é a assertiva. Tá errado, porque uma realidade plural e heterogênea funciona como predicativo do sujeito. Então, essa questão, ela alinha muitas coisas, né? Ela junta muitas coisas. Ela traz muitos conceitos. Eu deveria ter pensado que poderia ser
predicativo do sujeito, e não como complemento direto do verbo. O verbo é de ligação e não transitivo direto. Eu pensei em ele ser intransitivo, mas é um verbo de ligação. É verdade. Poxa, total sentido. Vamos ver as outras? Errado. A expressão de uma convincente abordagem científica é complemento nominal e não complemento indireto da expressão longe de. A forma verbal está, não tem complemento indireto nesse caso. Eu vou espiar. Não vou mais. Espirro passou. É um complemento nominal, legal. Eu mandei, não foi? Correta a letra C. Vamos ver o que o ChatGPT fala sobre a letra B. O que a gente tinha que ter feito aqui nessa questão? Próxima vez que eu for fazer ela, eu vou fazer. Se na letra C, na letra B, por exemplo, na letra A, vamos falar a letra B logo, que era a que eu marquei. Ele pediu para separar o terceiro período do último parágrafo. Então a gente vai pegar o terceiro período do último parágrafo, vai puxar ele para um canto para poder estudar ele sozinho, e a gente vai fazer a análise sintática dele e organizá-la da forma correta. Descobrir quem é o sujeito e como funciona cada parte do texto. É demorado? É. Só que pensar mentalmente nessas questões é muito mais complexo e requer muito mais tempo. Ou melhor, e requer muito mais habilidade para fazer isso, coisa que eu não tenho ainda. Então, da próxima vez, vou analisar frase por frase, porque eu tenho certeza absoluta que se eu tivesse analisado eu teria acertado. Mas não foi dessa vez. Fica de aprendizado aí para as próximas. Vamos letra A. O verbo está é um verbo de ligação também. E de uma convincente abordagem científica não é complemento verbal indireto, é apenas parte do predicado do sujeito. Foi o que a mim falou. Aqui, ó. Ele é um complemento nominal. É um complemento do sujeito. Legal. Letra C. É a correta, né? Letra D. Errada também. Uma língua como o português tenha algo em torno de 500 mil de palavras. O verbo ter algo é transitivo direto. Logo, o objeto de ter algo o objeto direto de ter é algo em torno de meio milhão de palavras. Além disso, a expressão em torno de meio de palavras indica quantidade aproximada e não complemento indireto. É verdade, isso deixa de ser uma preposição, né? Legal. Essa aqui tava na cara. Puta que pariu, o que eu fiz? Tá. Estava na cara que tava errado a letra D, né? Letra E. De que serve uma língua? Vamos reler a letra E aqui juntos? Tá quantos minutos já de aula? Aula. Ai, garoto. Aula. Ai. Aulas cria. Se eu diminuir isso aqui, diminuir a tela também que ele ocupa, diminui, rapaz. Olha que bacana, rapaz. Que da hora. A supressão da preposição de em de que serve essa língua no segundo período do terceiro parágrafo manteria a correção gramatical. Errado. O verbo é servir-se de exemplos. Ela se serve de um computador. A língua se serve de sons. Portanto, de que serve uma língua, a preposição de é obrigatória. Obrigado, maravilha. Se tira o de, perde o sentido. Perde a relação sintática. Perde o significado gramatical. Perde tudo, maravilha. Eu vou anotar isso aqui pro meu caderno de erros, mas eu vou finalizar o vídeo por aqui, meu bem. Espero que você tenha visto. Te amo. Até outra hora. E o Brasil tá na semifinal do Major, maior campeonato do ano. Pra sábado. Vamos ver. Ganhou de 2-1 hoje. Vitória difícil, viu? E temos aí próximos jogos muito difíceis também. Se Deus quiser, a gente vai ganhar pro Fallen sair vitorioso. É só isso mesmo. Tchau.